Muito boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pela vossa presença. Estamos aqui, eu acho que já estamos na sétima sessão do nosso ciclo de conversas, a caminho do final, e sempre abordando tópicos diferentes, como já sabem. Hoje temos aqui um tópico particularmente, vou chamar-lhe interessante e desafiante, na medida em que envolve, quer aqui perceber como é que nós conseguimos envolver os cidadãos e pelo menos garantir justiça nesta transição. Falamos muito de transição climática, falamos muito dos desafios das alterações climáticas, falamos em muitas soluções, mas muitas delas também não estão disponíveis ao bolso de todas as pessoas, e perceber aqui então como é que as organizações, sejam elas públicas ou privadas, também têm trabalhado no sentido de apoiar esta transição de forma a que ninguém fique para trás. Este tem sido também um mote ou um slogan, se assim quisermos dizer, do desafio que existe nesta matéria. E, portanto, sem mais delongas, a sessão será moderada pelo Ruben Fernandes, que é administrador das Águas e Energia do Porto, e eu sei que é um entusiasta nestas matérias, e portanto ele também fará agora a apresentação dos oradores e de quem participará connosco. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Obrigado, Daniel, antes de mais pelo convite. Os oradores, obrigado também pela vossa presença cá. Hoje temos connosco o INEGI, aqui representado na pessoa da Isabela Azevedo. Temos a DECO, representado na pessoa da Mariana Pinheiro de Almeida, e a Fundação Gulbenkian, portanto, na pessoa da Maria de Rosário Párez. Muito obrigado por terem aceito este convite e por estarem aqui hoje connosco. Como estamos aqui perante um tema um bocadinho emergente, diria eu, é um tema relativamente novo, eu se calhar vou fazer aqui uma abordagem um bocadinho mais macro, digamos, aquilo que é, digamos, este conceito da transição justa, e depois vamos ver nas apresentações que vai haver aqui um enfoque nas questões mais relacionadas com a pobreza energética, está bem? Portanto, porque é que este tema da transição justa aparece? Aparece, lá está, porque estamos num contexto de combate às alterações climáticas, e neste contexto, enfim, precisamos de começar a descarbonizar a economia. Pronto, basicamente é isto. E associado a esta descarbonização, obviamente que pode haver oportunidades para uns, mas certamente que, enfim, haverá iniquidades que são geradas para outros segmentos da população, para outros territórios, para outras atividades, e, portanto, problemas associados à perda de competitividade, perda de riqueza, perda de emprego. Portanto, é neste contexto que surge, digamos, este conceito da transição justa. Não é um conceito novo, portanto, quando em 2015 acontece o Acordo de Paris, é este momento em que pela primeira vez é introduzido o conceito de transição justa. Portanto, todos sabemos que no Acordo de Paris o compromisso foi, enfim, juntar um conjunto de países no sentido de assumirem um compromisso para se reduzirem as emissões de carbono, rumo a um futuro um bocadinho longínquo ainda, 2050, em que seríamos neutros em carbono. Tudo isto com o propósito, lá está, também de controlarmos aqui o aumento da temperatura e ficarmos aqui num aumento expectável dos 1,5 graus centígrados. Acho que hoje já temos conhecimento para saber que é mais provável que ultrapassemos esta meta, ou seja, que fiquemos acima dos 1,5 graus centígrados do que consigamos não passar este nível, o que é mau para nós. De qualquer modo, temos que continuar aqui a fazer um trabalho rumo, digamos, à descarbonização. E, portanto, é no Acordo de Paris que aparece pela primeira vez, digamos, esta necessidade imperativa de promoção de uma transição justa. Pronto. Mas o que é esta transição justa aqui quando estamos, enfim, no contexto de um município ou de um país? Portanto, basicamente é implementar um conjunto de políticas públicas, um conjunto de intervenções que concorram, digamos, para que haja uma transição ecológica que, como dizia no início o Daniel, não deixe ninguém para trás. Pronto. Ou seja, que cria prosperidade para todos, por um lado, que cria emprego, que proteja os diferentes segmentos da população.
É também, digamos, o reconhecer, como eu dizia há pouco, que associado a uma transição verde e digital, muito anunciada pelo Pacto Ecológico Verde, vão estar associadas muitas oportunidades, portanto, mais emprego, novos setores de economia, uma reestruturação na forma como trabalhamos e funcionamos, mas depois ao reverso da medalha. Portanto, quando queremos, então, descarbonizar, retirar, digamos, o petróleo das atividades que têm uma pegada carbónica maior, portanto, isto pode significar o descontinuar de algumas atividades e, portanto, com isto há uma quebra de PIB, quebra de emprego, quebra de rendimento disponível para as famílias e, portanto, é isto que temos de combater. No contexto da política europeia, quando é que aparece o conceito? Portanto, aparece 4 anos depois do Acordo de Paris, portanto, com o Pacto Ecológico Europeu, em que basicamente no âmbito do quadro do Pacto é criado um mecanismo, que é um mecanismo para a transição justa. É um mecanismo que é constituído por 3 pilares, basicamente. Portanto, o Fundo para a Transição Justa, que eu acho que já muitos terão ouvido falar. Depois há um segundo pilar que é basicamente a forma como o mecanismo InvestEU pode apoiar as empresas e outros agentes também neste caminho. E um terceiro pilar que é a forma como o Banco de Investimento Europeu, enfim, pode dar, digamos, crédito a agentes no território, no sentido destes territórios também, enfim, fazerem este caminho rumo a uma maior transição. Pronto. Eu vou focar-me aqui só um bocadinho na questão do Fundo para a Transição Justa, porque eu acho que é aquilo que é um bocadinho mais apetecível para todos. Estamos perante de um mecanismo que, enfim, que são subvenções, portanto, permitem investimentos a fundo perdido, portanto, é apetecível para os diferentes agentes, por vários motivos. É um mecanismo que basicamente se centra aqui em diversificar a atividade económica nos diferentes territórios, ao mesmo tempo que promove, digamos, a convergência entre aquilo que são as regiões menos desenvolvidas, nós estamos numa delas, que é o norte de Portugal, da União Europeia, e as regiões mais desenvolvidas. Porquê é que há este enfoque nesta convergência? Porque pela primeira vez, digamos, o Fundo para a Transição Justa passa a incluir o conjunto de fundos que fazem parte daquilo que se chama a política de coesão, que é uma das principais políticas da União Europeia, no sentido de promover esta convergência entre as regiões mais e menos desenvolvidas. Portanto, os 3 fundos que tínhamos no período 2014-20 eram o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, o Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu. No período 2021-27 junta-se mais um, que é o Fundo para a Transição Justa. E o que é que ele apoia em particular, este fundo? Apoia a conectividade digital, as tecnologias de energia limpa, a redução das emissões, a regeneração de instalações industriais, a requalificação de trabalhadores, etc. Pronto. Dar-vos nota também que, quando se começou a pensar nisto, portanto, neste fundo, portanto, antes deste novo ciclo de fundos, estava apenas em causa uma dotação de 8 mil milhões de euros para toda a União Europeia. Estes 8 mil milhões de euros respondiam apenas a menos de 2% daquilo que é o envelope total previsto para o quadro financeiro plurianual 21-27, que ronda mais ou menos os 500 mil milhões de euros. Depois, felizmente, entre aspas, mas depois houve uma crise pandémica e fruto da crise pandémica houve um plano de recuperação e com este plano de recuperação, digamos, a verba alocada ao Fundo para a Transição Justa aumentou para 40 mil milhões de euros. Ainda assim, é uma fatia relativamente reduzida. Portanto, se estamos perante uma Europa que quer descarbonizar e que ao mesmo tempo reconhece que a descarbonização pode gerar iniquidades, será este, digamos, o incentivo necessário que todos precisamos para lá chegarmos? Acho que já todos temos uma resposta para isto e a própria Comissão Europeia tem uma resposta para isto, tanto é que já criou, ou melhor, está a pensar criar um novo mecanismo, um novo fundo que permita, promover esta transição. Fazendo agora aqui um zoom in no contexto nacional, também para terem ideia do que está a acontecer. Portanto, no âmbito do acordo de parceria que, entretanto, foi celebrado entre a Comissão Europeia e Portugal, que é o Portugal 2030, e onde temos também um fundo que é o Fundo para a Transição Justa, se no cenário europeu os 2% já parecia ser um bocadinho pouco demais, no cenário nacional, então, estamos perante uma percentagem que é inferior a 1%. Portanto, temos um envelope financeiro da ordem dos 23 mil milhões de euros e temos um fundo para a transição justa que não chega aos 250 milhões de euros.
A agravar esta situação, este fundo já foi pré-alocado muito antes dos programas terem sido desenhados. Portanto, ou seja, não é um fundo que esteja à disposição para qualquer agente concorrer. Não, este fundo já foi destinado a 3 regiões do país: Médio Tejo, Alentejo Litoral e Matosinhos. Portanto, já se sabe mais ou menos as intervenções que vão ser apoiadas e, portanto, não há nada que se possa fazer neste momento, não há nenhum agente do país que possa concorrer neste momento para aceder a este fundo. Lá está, temos aqui o plano B da Comissão Europeia que esperemos que se venha a concretizar. E agora fazendo mais um zoom aqui no Conselho do Porto. Pronto, porque é que é importante nós estarmos a debater este tema aqui na cidade do Porto? Eu acho que quando estamos num território que se quer comprometer com um processo de descarbonização mais acelerado e, portanto, quer atingir metas de uma forma muito mais rápida, tudo isto se torna muito mais premente. Pronto, e é o caso do município do Porto, numa primeira fase em que é selecionada para ser uma das 100 cidades, não é? Portanto, para uma das 100 cidades europeias para alcançar a neutralidade carbónica até 2030, no âmbito da missão Cidades, uma das 5 missões apoiadas pelo Horizonte Europa, que depois é um compromisso que vem a ser reforçado pelo Pacto do Porto para o Clima, pouco tempo depois, enfim, em que basicamente somos todos convidados, não é? Portanto, a fazer parte deste percurso da descarbonização, para que efetivamente em 2030, enfim, possamos estar lá próximos. Agora, fazendo só aqui a ponte, para vos passar a palavra, digamos, porque é que este tema, depois cruzando com a pobreza energética, é particularmente importante no setor do Porto. Grande parte das emissões que temos neste Conselho devem-se a 2 setores em particular, portanto, habitação e serviços por um lado, transportes no outro. Portanto, não temos grande indústria neste setor. Portanto, neste ciclo de conversa já foram abordados temas como a eficiência energética, a mobilidade sustentável, a economia circular no âmbito da construção. Portanto, acho que faltava de facto haver aqui um tema em que tocássemos nesta questão da pobreza energética, tendo em conta que o setor da construção e da habitação é um dos setores, enfim, que mais carbono emite. E, portanto, obviamente que associado à descarbonização deste setor, há oportunidades, como é óbvio, e tenho a certeza que vocês vão apresentar algumas delas, mas depois também há muitos desafios. E, portanto, é neste contexto os desafios, enfim, que vos convidava então a partilharem as vossas experiências connosco e chamaria então a primeira pessoa aqui ao palco, a Isabel Azevedo, fazer uma breve apresentação. Portanto, é diretora da Unidade de Energia no INEGI, investigadora em sistemas sustentáveis de energia, está no INEGI desde 2019, onde tem participado em diferentes projetos nacionais e internacionais e desde 2020 é professora convidada no programa doutoral em sistemas sustentáveis de energia, na FEUP. Nos últimos 15 anos tem trabalhado em áreas relacionadas com energia, planeamento energético, políticas de mitigação das alterações climáticas, tanto em atividade de investigação como em projetos mais práticos e de consultoria. Entre 2010 e 2013 esteve no Instituto Universitário Europeu em Florença, onde participou no desenvolvimento de recomendações de diferentes temáticas de política energética para a Comissão Europeia. Muito bem-vinda. Obrigado. Para vir falar sobre o tema então dos desafios de uma transição justa. Eu realmente foquei o meu discurso, pelo menos pensei mais nos contributos que temos feito, muito focados na transição, na pobreza energética, mas depois podemos falar um bocadinho além disso. E em relação ao INEGI, ou seja, nós somos um centro de inovação tecnológico, mas que tem aqui esta ideia de ser quase uma ponte entre a universidade e as empresas ou as indústrias, e por isso, ou mesmo outras entidades como câmaras municipais, outras entidades e decisores políticos, e por isso o nosso objetivo aqui nesta componente da transição é criar metodologias, ferramentas,
estudos que possam apoiar então os decisores políticos a poderem ter uma decisão mais informada, a perceberem se o que estão a fazer é bem feito, se está a funcionar, o que é preciso identificar prioridades. E muito nesta vertente, ou seja, na componente da pobreza energética, o nosso contributo tem sido primeiro numa componente mais de identificação e caracterização do que é um consumidor vulnerável e o que é a pobreza energética, e nesse sentido nós fazemos isso de uma forma mais macro, ou seja, olhando para dados estatísticos, muitos deles com base geográfica, tentamos perceber como é fazer um diagnóstico da condição de pobreza energética e de outros fatores condicionantes que acabam por estar muito relacionados, como é a performance energética dos edifícios, indicadores socioeconómicos, e olhamos para isso tudo e tentamos fazer ali um diagnóstico da situação e com isso identificar áreas prioritárias de intervenção, identificar o que é que tem que ser feito e onde. E depois de fazer isto macro, também tentamos fazer isto a um nível mais individualizado, e um desses exemplos é um projeto que temos agora, onde também está a Câmara do Porto e a Agência de Energia do Porto, em que estamos ali no bairro da Agra do Amial, onde fazemos a monitorização, ou seja, primeiro fizemos um inquérito, distribuímos o inquérito pelos habitantes para perceber condições de habitação, condições socioeconómicas, a sua percepção de conforto, hábitos de consumo de energia, porque tudo isto tem um efeito depois no que é realmente e de que forma é que podemos desenvolver medidas para a pobreza energética. Então fizemos este questionário primeiro, depois estamos agora também a fazer uma sessão ou seja, uma monitorização de algumas casas, identificamos algumas casas com alguma diversidade, ou seja, diferentes agregados, diferentes posições, tudo bem que é tudo no mesmo bairro e por isso a condição da construção acaba por ser igual, mas há ali depois outras variantes que são relevantes, e aí nós monitorizamos o conforto térmico e a qualidade do ar interior. Porquê é que não nos focamos só no conforto térmico? Porque depois há muitas outras coisas na parte da qualidade do ar interior que também têm um impacto e que às vezes que estão muito associadas, ou seja, temos a temperatura, sim, é verdade, mas depois a questão da umidade, do CO2, são outras condicionantes que estão muito relacionadas também com o próprio edifício e com o envolvente, e que quando pensamos em desenvolver soluções energeticamente eficientes ou edifícios que tenham uma performance energética boa, também temos que pensar neles como edifícios saudáveis, ou seja, em que o ambiente onde as pessoas vivem é um ambiente saudável e com condições propícias ao seu bem-estar. E então, eu não trago assim resultados, ainda não temos os resultados finais destas sessões de monitorização, mas o que vos posso dizer é que dos meses de inverno, o que nós temos é que durante dezembro, janeiro e fevereiro, eu posso dizer 90% estão abaixo dos 18 graus, que é o que é considerada a temperatura mínima dentro daquele intervalo confortável. E durante janeiro e fevereiro temos muitas casas entre os 10 e os 15, que já é uma temperatura que vai muito além e que já pode ter aqui outras consequências, e que são consequências que, se vocês olharem para os dados estatísticos e virem o aumento de mortes durante as estações de inverno, é espelho desta situação que eu vos estou a mostrar neste caso muito particular da Agra do Amial. E por isso este estudo está-nos a permitir ter um mapeamento mais concreto, ou seja, do que é realmente esta situação e quais são os impactos que isso poderá ter, e ao mesmo tempo, com o inquérito, com os padrões de consumo, com o tipo de eletrodomésticos, como é que aquecem, como é que arrefecem, se têm medidas alternativas para estarem mais confortáveis, seja no inverno ou no verão, conseguimos tentar aqui primeiro identificar o que é que poderão ser pequenos quick wins, ou seja, que medidas é que lhes podemos propor e ensinar para que eles possam ter mais conforto sem ter grande investimento, e principalmente porque, não sendo as casas deles, eles não podem intervir, não é? E por isso temos que arranjar ali medidas que eles possam, por eles, melhorar o seu conforto, também identificar, às vezes até em termos dos equipamentos, se há ali níveis de temperatura, por exemplo, de água quente, que podem ser baixados um bocadinho para reduzir o consumo, ou seja, ali pequenas coisas que lá está, se calhar o efeito geral em termos de poupança não é muito, mas pode ajudar ali a dar aquele extra para terem um conforto adicional. E depois, além disso, claro, vamos identificar outras medidas que já não serão medidas de tão fácil implementação, mas que podem servir aqui de apoio depois para a Domus Social ou mesmo para a Câmara, para terem aqui uma ideia de como então poderão melhorar as condições de conforto. E a ideia deste estudo é que, com base nestes dados micro, depois possamos aqui identificar
condicionantes e fatores determinantes para estas condições de vulnerabilidade que depois possam ser expandidas e que permitam à Câmara do Porto ter então a caracterização da vulnerabilidade e da pobreza energética em todos os bairros sociais aqui da Câmara Municipal, ou dentro do âmbito da Câmara Municipal. O que eu vos posso dizer até agora, em termos mais desta identificação e caracterização, para além de mostrar que os níveis de conforto são muito baixos, que além disso há aqui situações críticas que são importantes para a qualidade do ar, como por exemplo a criação de bolores, fungos, umidades, que são coisas que depois têm um impacto muito grande na qualidade do ar interior. Mas depois, além disso, o que é que nós identificamos assim como mais macro? Que são fatores determinantes. Claro que temos a performance energética do edifício, não é? Porque sem isso depois é preciso haver dinheiro para ter acesso ao serviço de aquecimento da água, mas depois temos questões que são um bocadinho mais... há a questão socioeconómica, etc., mas depois temos a questão da literacia, ou seja, há aqui uma parte importante de capacitar as pessoas a tomarem a decisão certa e que muitas vezes pode não ser... Ou seja, a decisão certa pode não comportar um investimento adicional tão grande, dependendo da situação, ou seja, se for quando vamos trocar um eletrodoméstico, aí acaba por o diferencial entre uma decisão menos eficiente e mais eficiente não é assim tão grande e por isso aí permite então esta componente da literacia e de capacitar e sensibilizar as pessoas pode ser muito importante. E nós notamos, a Agra do Amial também é um contexto específico, as pessoas, a população é maioritariamente idosa e por isso se calhar também há ali um gap geracional, ou seja, nós por exemplo os inquéritos que distribuímos digitais foi 0 respostas praticamente, não é? E por isso significa que também o tipo de sensibilização tem que ser adaptado à população, não podemos simplesmente fazer campanhas online e sites com medidas porque não vai chegar a essa população e por isso depois mesmo os inquéritos foi muito por ir à associação de moradores, falar com a associação, falar com as pessoas e vai muito por aí, ou seja, os pontos de contacto são diferentes dependendo das pessoas. Depois, além disso, o que é que nós fazemos e que é aqui relevante? Nesta questão da identificação de medidas e do desenho dos edifícios, é uma coisa muito importante ter em conta que é a resiliência e a adaptação agora ao novo clima. Ou seja, e isto é uma das preocupações que agora temos vindo a ter nos novos estudos, que é importante fazer edifícios e olhar para os edifícios como capazes de conseguir ou de serem eficientes no clima que temos hoje, mas nós andamos a fazer algumas simulações para perceber se os edifícios que são considerados bons hoje seriam bons, por exemplo, para eventos de calor extremo. Ou o que é que nós temos que fazer para conseguir que os edifícios que estamos a desenhar hoje, que vão estar aqui daqui a 50 anos, vão ser resilientes a este tipo de eventos e não vão exigir um aumento do uso de energia por parte dos cidadãos, porque se queremos que eles não sejam vulneráveis a este tipo de eventos e às alterações climáticas, temos que garantir que os edifícios conseguem comportar isso sem um aumento tão grande do uso de energia. E depois, se calhar, falando aqui um bocadinho de uma forma mais abrangente e indo um bocadinho além do que é a pobreza energética e o que é que nós temos feito. Nós temos um projeto em que tenta avaliar aqui novas formas de sensibilização, ou seja, de que forma é que nós conseguimos, muito virado para esta questão da literacia, de que forma é que a informação que damos e a forma como damos a informação às pessoas faz com que elas mudem o seu comportamento. E nós neste momento temos um projeto que abrange aqui 100 casas na área metropolitana do Porto, em que estão a ser monitorizadas e ao mesmo tempo eles têm uma aplicação onde temos um grupo de controle, um grupo de estudo, onde eles vão recebendo diferentes informações. E é muito... isto ainda é preliminar, ou seja, ainda não temos dados finais, mas é engraçado perceber que nós fizemos primeiro um estudo durante o período de inverno onde lhes dávamos informação sobre o uso de energia. E a verdade, ou seja, o uso de energia e alguns conselhos de como mudar a sua utilização. E a verdade é que praticamente não houve diferença no comportamento do grupo de controle e do grupo que tinha acesso a essa informação. No entanto, agora, nos últimos meses, temos dado informação sobre a qualidade do ar interior. Temos dito, olha, os níveis de CO2 estão acima do que é aconselhado pela Organização Mundial de Saúde, tem muita umidade, pode abrir a janela, pode fechar a janela, o que é que tem que fazer? E é engraçado ver que as pessoas reagem muito mais a este tipo de conselhos, ou seja,
é algo que se calhar para eles é mais imediato e mais perceptível, e também o tipo de ações é mais fácil, ou seja, é o abrir a janela, fechar a janela, se calhar quando está muita gente em casa não ficarem todos fechados numa dimensão, numa divisão, desculpem, e tentar ao máximo garantir a circulação do ar, são coisas se calhar um bocadinho mais fáceis, e se calhar temos que fazer com que a energia também seja mais tangível e mais concretizável para eles perceberem então o que é que realmente têm que fazer e como é que podem atuar. E além disso, e isto faz muito parte daquela questão que falamos dos cidadãos participarem na transição, ou seja, uma das coisas que falamos e que quando eu dou aulas aos alunos tento sempre mostrar-lhes é que nós falamos sempre muito de investir em renováveis, que a indústria tem que mudar, que não sei o quê, muita coisa vem da procura, e por isso se nós queremos, grande parte da alteração vem de cada um de nós, e vem da forma como nos movemos, como usamos as coisas em casa, e por isso esta questão de como é que vamos sensibilizar as pessoas e como é que vamos fazer com que elas atuem é uma forma de as tornar participantes na transição e também ao mesmo tempo garantir que elas têm algo a dizer sobre isso, não é? E fazer com que elas se adaptem por elas e que mudem, mas que mudem de forma consciente e que saibam o que é que estão a fazer e que estão realmente a contribuir. E nessa vertente, ou seja, para além desta questão mais de sensibilização e de perceber de que forma é que conseguimos chegar às pessoas, também tivemos e continuamos a trabalhar na área das comunidades de energia, que é uma forma muito específica de participação dos cidadãos. Eu não sei se já falaram disso aqui noutras sessões, mas que acaba por ser uma forma que é necessária, ou seja, nós precisamos da produção e geração de eletricidade descentralizada e é uma forma de fazermos em comunidade e com benefícios que não são benefícios financeiros, que são benefícios sociais, são benefícios económicos para a comunidade em si. E temos trabalhado muito nisso na forma de perceber também o que é que falta, ou seja, porque nós temos um decreto-lei que permite isso desde finais de 2019 e neste momento, se pensarmos, não temos nenhuma comunidade que esteja operacional em Portugal, ou seja, existem várias registadas e aceitas pela DGEC, mas operacional que esteja a funcionar não temos. E então também trabalhamos um bocadinho por aí, perceber o que é que temos que fazer para conseguir que isso que comece a concretizar-se, ou seja, que comece a acontecer. E acho que é isso. Acho que, assim, em geral, é assim a experiência, ou seja, o que é que nós vemos como grandes desafios da nossa perspectiva? Primeiro, nesta questão específica da pobreza energética, é preciso identificar, caracterizar, identificar prioridades, depois perceber qual é a melhor forma de atuar e muito também capacitar depois os stakeholders que são relevantes. E neste caso os stakeholders relevantes são as entidades municipais, são as entidades sociais que dão apoio. Muito depois aqui eu acho que depois também vão falar, por exemplo, a DECO aqui tem um papel essencial e por isso, ou seja, acho que vai por aí, e é aí que vemos o nosso papel essencial neste apoio à transição. E pronto, e é isso, e obrigada. Obrigado. Vamos passar agora então para a DECO mesmo. Portanto, chamaria então a Mariana a juntar-se aqui. Vou para ali para o cantinho, não é? Para o cantinho? Sim, Ok. por causa da apresentação, não é? Portanto, a Mariana é jurista no Gabinete de Estudos do Departamento Jurídico e Económico da DECO. Concluiu os graus de licenciatura em Direito e mestrado em Direito das Empresas e dos Negócios na Faculdade de Direito na Universidade Católica Portuguesa, finalizou os cursos de pós-graduação em Direito dos Contratos e do Consumo, bem como em Direito de Justiça e Cidadania no século XXI, nas Faculdades de Direito e Sociologia da Universidade de Coimbra. Entre 2009 e 2016 exerceu funções de docência no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Teve ainda a oportunidade de colaborar com outras instituições de ensino, designadamente com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras,
com o Conselho Regional do Norte na ordem dos solicitadores, mantendo ainda o exercício desta atividade junto à Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde em representação da DECTO leciona o Seminário de Direito do Consumo. Participou em vários artigos científicos e alguns projetos, onde se destaca o STEP, Solutions to Tackle Energy Poverty, financiado pelo Horizonte 2020, que vai ser apresentado hoje, muito provavelmente, certo? Sim, sim. Obrigado. Parte dele, obrigada. Eu vou tentar ser breve, que eu depois começo a me entusiasmar e a falar muito sobre isto. Muito que já foi aqui dito, no fundo, é exatamente isso. Ou seja, quando nós falamos na perspectiva da DECO, e antes de mais agradeço desde já o convite que nos foi dirigido, de facto nós temos este papel de olhar para o consumidor nesta transição energética e perceber quais são as necessidades. E, portanto, aqui o meu papel vai ser partilhar convosco os desabafos que nos têm vindo a ser transmitidos pelos próprios consumidores e também do ponto de vista daquilo que são as políticas públicas que têm vindo a ser implementadas, os desafios que nós encontramos e que achamos que poderão vir a ser resolvidos, não a curto prazo, mas que poderão ter aqui algumas saídas no que diz respeito àquilo que se entende que será a proteção do consumidor nesta transição energética. Portanto, desde logo, já sabemos, nós não temos dúvidas nenhumas que o consumidor tem aqui um papel fundamental e tem um papel fundamental por aquilo que até já foi aqui referido e muito bem, ou seja, o consumidor no fundo faz parte disto tudo, faz parte das comunidades de energia, faz parte das comunidades de cidadãos para a energia, que é distinto, mas nunca se percebe muito bem qual é a distinção. Depois temos, é ele que utiliza a mobilidade elétrica, é ele que produz, que partilha e vende energia neste momento, é ele que é destinatário de alegações energéticas ambientais e aqui entre nós, e não é só entre nós, publicamente, muitas vezes não são tão rigorosas como aquelas que deveriam existir. É ele que adota rotinas energeticamente eficientes, é ele que vai ser obrigado a implementar melhorias de desempenho energético na sua habitação e se calhar de uma forma obrigatória até 2030 e é ele que tem acesso a contadores inteligentes. Isto parece de alguma forma aqui alguns temas que surgem de uma forma quase aleatória, mas não, porque todos eles têm um impacto direto naquilo que aqui até agora falamos, que é na capacitação do consumidor. E de facto há aqui um problema base e que eu gostava de partilhar convosco e depois até falarmos um bocadinho sobre isto, que é o facto de o consumidor estar no centro da transição energética, de facto é um dos protagonistas de toda desta transição, mas na verdade ele não está efetivamente acautelado pelas políticas públicas no que diz respeito ao que a DECO entende enquanto Associação de Defesa do Consumidor. E começa por aqui. Quando nós falamos em consumidor vulnerável, e isto tem sido trabalhado de alguma forma a nosso ver e bem por vários stakeholders que neste momento atuam aqui neste setor. Mas a verdade é que quando nós falamos em consumidor vulnerável, nós estamos sempre a associar o consumidor vulnerável a ser economicamente vulnerável. E portanto todas as políticas públicas que são desenvolvidas a este nível para proteger o consumidor, protegem o consumidor que é economicamente vulnerável. E há aqui isto não acontece só neste setor, acontece em muitos outros setores, mas há aqui um problema, é que de facto nós identificamos que este é um momento e é uma oportunidade para de facto começar a expandir horizontes e redefinir conceitos. Porque se nós tivermos uma legislação que é orientada para uma vulnerabilidade que não é só económica, nós vamos conseguir proteger cada vez mais consumidores e criar regras específicas para segmentos diferentes de vulnerabilidade. Isto porquê? Porque quando nós falamos em vulnerabilidade, e aqui já foi falado isto, nós falamos de uma vulnerabilidade associada, por exemplo, a uma literacia energética. Eu posso dizer-vos que no âmbito dos nossos estudos e das nossas conversas com os consumidores, quando nós falamos em literacia energética, e até de estudos que foram desenvolvidos por entidades reguladoras e por outras entidades, a literacia energética é muito associada a se um consumidor sabe ou não ler uma fatura. Mas isso não é a literacia energética. A literacia energética é o consumidor perceber qual é o seu perfil energético, qual é a utilização que faz de equipamentos, se são eficientes ou se não são, se a energia que consome em sua casa, de facto, qual é o impacto que essa energia vai ter na sua fatura. E vamos ser francos, a preocupação maior dos consumidores, ainda que se note uma evolução no que diz respeito à sensibilização para o impacto ambiental, continua a ser o custo da fatura ao final do mês. E, portanto, de facto, é importante que o consumidor saiba que o desempenho que tem no seu dia-a-dia, a gestão, o comportamento que ele adota no seu dia-a-dia, vai ter impacto direto na fatura e, portanto, ele precisa de estar mais empoderado. E aqui não estamos a falar de pessoas com baixos níveis de escolaridade, estamos a falar de pessoas com médios e altos níveis de escolaridade que, mesmo assim, ainda não conseguem entender isto. E, portanto, tem que haver um segmento de política pública orientado para esta vulnerabilidade. Depois temos outra, que é a literacia digital. Ainda há pouco falávamos disto.
Nós tivemos um problema no âmbito do STEP e depois do nosso projeto, e depois eu falo um bocadinho sobre isto, mas que evidenciou uma questão que para nós é um bocadinho fraturante, que é como é que hoje em dia, de facto, há pessoas que não conseguem candidatar-se a apoios porque eles são eminentemente digitais. Porque não há gabinetes específicos que possam ajudar as pessoas a candidatar-se a estes apoios. E, portanto, desde logo, há apoios que são dirigidos a segmentos daquelas pessoas que são economicamente vulneráveis, certo? Mas que depois não têm a capacidade de dar resposta no que diz respeito ao apoio, no que diz respeito à parte digital. Depois temos aqui a parte da ausência de conhecimento técnico e dos apoios, como já foi dito, e que também, neste momento, é um problema. Atualmente, e desculpem o termo, há aqui um bocado a necessidade de transmitir, e bem, a ideia de, ok, a partir de agora vamos todos colocar painéis solares em nossas casas para que de facto sejamos mais energeticamente eficientes. E bem, é uma oportunidade sem dúvida, mas é preciso que o consumidor perceba. O que é que nós estamos a ter? Estamos a ter consumidores que têm 10 painéis solares em suas casas e que nem sequer estão a vender à rede. Portanto, estão a consumir muito mais do que aquilo que efetivamente necessitam. E acham estranho que no final do mês tenham uma fatura muito mais elevada do que aquela que pagavam anteriormente. E porquê? Porque o comercializador lhes disse que com a instalação de painéis solares eles iam ter uma poupança direta na fatura. Lá está, tudo isto para nós, ou seja, é importante que seja desmistificado para que o consumidor se sinta realmente empoderado. E desculpem o termo, eu não adoro o termo empoderado porque vem do estrangeirismo, mas de facto se sinta musculado para integrar esta transição energética. Depois temos a vulnerabilidade económica e financeira, claro, está na base de tudo isto. E depois temos outro problema que também já foi falado e muito bem, da questão da falta de meios para identificar e alterar situações de pobreza energética. Porquê é que falo sobre isto? Porque, primeiro, o conceito de pobreza energética, quando nós começamos a falar sobre ele nos nossos contextos formativos e não só de consultas com os consumidores viam o termo pobreza energética como um termo um bocadinho tabu. Não gostam do termo pobreza. Associam sempre a não ter dinheiro, a ser pobres e, portanto, não gostam desse termo. E, desde logo, é muito difícil nós termos uma adesão plena por parte dos consumidores quando nós vamos dizer não, nós vamos ajudar-vos a combater a pobreza energética. Mas eu não sou pobre energeticamente, nós tivemos pessoas que nos diziam isto. E, de facto, desde logo eu acho que nós todos somos pobres energeticamente. Mas há aqui outra questão, é que, de facto, não havendo uma definição clara, concreta do que é pobreza energética, dificilmente se conseguem adotar políticas que tenham por base o pressuposto essencial, que é tratar as pessoas que vivem em pobreza energética. E eu posso dizer-vos que há ainda há pouco falávamos, a doutora Silvia falou de um assunto que para mim é extremamente importante. Basta olharmos para uma relação de arrendamento entre um senhorio e um arrendatário, e um senhorio pode querer fazer obras para melhorar o desempenho energético do seu edifício, mas está preso a um contrato que eventualmente poderá ter um conflito relacional com o arrendatário e vice-versa. Portanto, nós temos desabafos deste sentido. Portanto, e essas pessoas também não estão pobres energeticamente, de algum ponto de vista que não seja só o rendimento. Portanto, tudo isto tem que ser, no nosso entendimento, este paradigma da vulnerabilidade tem que ser analisado de uma perspectiva um bocadinho diferente. O que está a acontecer, já aqui também foi dito já foi referido aqui pelo Dr. Ruben, e não vou estar a desenvolver, mas também só para dar aqui, evidenciar aqui uma problemática que também tem impacto direto nos consumidores. É que, de facto, há toda uma variedade de legislação que está subjacente a esta transição energética e que também se torna muito complexa para quem é ativo nestas dimensões e quer ajudar os consumidores a fazer esta transição, para também conseguir, de alguma forma, dar um caminho certo para que o consumidor se sinta seguro. Eu vou dar um exemplo. No âmbito do Objetivo 55, que está aqui incluído no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, nós temos a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios. Esta diretiva foi aprovada em 2018, foi transposta para Portugal em 2020 e estamos em 2023 a fazer a revisão outra vez da diretiva. Portanto, os consumidores nem se prepararam para aquela que antigamente existiu e já estão a preparar-se para aquilo que vem a seguir. E nós, não é, que também estamos aqui, enquanto Organização de Defesa do Consumidor, a tentar integrar os consumidores, ficamos também nesta situação de podemos fazer isto, mas a curto prazo, olha, espero que daqui a uns tempos pode ser que haja aqui alguma modificação. Portanto, estamos aqui numa incerteza que não é saudável para os consumidores. E isto acontece tanto no plano europeu, e que de facto há muita legislação aqui que vai ter que ser criada e que ainda está a ser revista, mas também acontece no plano nacional. Também dar-vos aqui um exemplo.
para além de alguns diplomas que aqui trouxe só para evidenciar, nós temos um quadro legal do Sistema Elétrico Nacional que foi aprovado em 2022, em janeiro de 2022, e que vem consagrar o regime jurídico das comunidades de energia e que faz referência expressa à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética. Estamos em 2023 e ela não existe. Portanto, tudo isto demonstra esta incoerência e, de facto, e até peço desculpa porque de facto nós vivemos aqui para falar de oportunidades, mas são tantos os desafios que às vezes custa falar de oportunidades, mas de facto é uma oportunidade e é uma oportunidade de mudança para que de alguma forma nós consigamos todos contribuir para que se chegue aqui a alguma estabilidade, e essa estabilidade depende muito da atuação de todos os stakeholders que atuam localmente, sem dúvida nenhuma, porque se estivermos à espera da regulação será mais difícil. Também a entidade reguladora dos setores energéticos defende que o principal eixo de atuação da própria atividade é de facto colocar os consumidores no centro de uma transição justa mediante uma participação inclusiva, e isto é importante. E finalmente, falar-vos aqui então do nosso projeto STEP. Este projeto estava inserido no âmbito de um consórcio com vários países da União Europeia que foram identificados como sendo aqueles que mais níveis de pobreza energética têm, e a verdade é que ele teve muito sucesso, estranhamente, vou-vos dizer, por um motivo, porque ele foi apanhado de surpresa pelo Covid e, portanto, na verdade, as ações que nós queríamos implementar no terreno ficaram muito limitadas exatamente por isso. Mas qual era o objetivo? O objetivo era, de facto, fazer este aconselhamento energético aos consumidores de forma individualizada, ou seja, mediante um questionário também em que analisávamos digamos assim, vários fatores da vida do consumidor do âmbito do perfil energético, portanto, não só da habitação, mas do ponto de vista contratual, do ponto de vista da opção tarifária, do ponto de vista dos equipamentos que tinha em sua casa, fazermos um aconselhamento personalizado e depois tentarmos a sua monitorização para saber se havia um ajustamento, digamos assim, das recomendações que nós dávamos aos consumidores. E foi muito engraçado porque nós ganhamos muito com este projeto porque nos permitiu perceber que é isto que é preciso. É isto que é preciso. Os consumidores quase que nos viam como uma espécie de médico de família. Era um médico da energia, em que nós prescrevíamos, digamos assim, fazíamos um diagnóstico e depois dávamos aqui algumas recomendações e depois eles voltavam lá 3 meses depois para tentar perceber se realmente estava ajustado, se não estava, se tinha um impacto direto na fatura, se sentiam melhor do ponto de vista de conforto térmico. E, portanto, de facto foi importante perceber que aqui este workflow com o consumidor funcionava. Na prática, aconselhamos no seu todo 5.110 consumidores, formamos 3.095 consumidores em workshops. Dizer-vos que isto foi um número que eu não achei que não íamos conseguir atingir, porque foi aqui que nós identificamos os problemas da literacia digital com os consumidores. Porque, como estávamos em pandemia, eles tinham que aderir a workshops totalmente digitais e tivemos muitas limitações nisto, mas ainda assim conseguimos. Depois, outra questão muito importante, formamos 1.120 técnicos. E isto foi de extrema relevância. Quando estamos a falar de técnicos, estamos a falar de técnicos autárquicos, de apoio ao consumidor ou não. Portanto, maioritariamente aqueles que estão envolvidos na ação social no âmbito do desenvolvimento da atividade da autarquia, e também técnicos de ONGs e por aí em diante. E com isto alcançamos ou sensibilizamos 8.445 consumidores e também estudou-nos material para exigirmos, digamos assim, a implementação de 22 medidas, tanto a nível europeu como a nível nacional. Algumas foram implementadas, outras não. Este projeto inspirou-nos e levou-nos a criar então aqui o nosso balcão da habitação e energia, que está a ser implementado agora a partir de 2023 em vários municípios, e a ideia deste balcão é no fundo a mesma que estava subjacente ao STEP. Então o que é que nós fazemos? Nós, em parceria com os municípios, criamos um gabinete específico, que é um serviço municipal, em que o consumidor pode dirigir-se lá e ter este acompanhamento personalizado, customizado, e ter a tal monitorização que nós achamos que é mais relevante para este tipo de situações, e com isto conseguimos não só ajudar os consumidores, mas também de alguma forma identificar os tais problemas e até fazer uma avaliação no que diz respeito ao número, digamos assim, de consumidores que podem estar numa situação de pobreza energética naquela região. Para além disso, o que nós fazemos, e esta parte, a meu ver, é extremamente importante, porque às vezes nós estamos muito focados nos programas de transição energética e de apoio à transição energética para os consumidores que existem a nível nacional. Mas a verdade é que a nível municipal existem muitos projetos, muitos programas destes, muitos incentivos financeiros para os consumidores, e eles não fazem a mínima ideia que eles existem, é verdade. E, portanto, com
com a instalação física e presencial nos municípios, nós conseguimos, de alguma forma, ajudar os consumidores a candidatar-se a programas que possam existir eventualmente a nível nacional, mas também a candidatar-se a programas que possam vir a ser oferecidos pelo próprio município e que até possam ser mais adequados aos consumidores. Finalmente, o que é que nós entendemos que é preciso para haver aqui uma transição energética justa? Claro que isto não é uma solução, não é a solução para todos os males, como é óbvio. Nós também, enquanto Organização de Defesa de Consumidores, estamos a acompanhar esta transição e a identificar os problemas que vêm e que nos são apresentados pelos consumidores, mas há uma coisa que nós não temos dúvidas nenhumas e esta é a primeira e eu acho que esta é a principal. Saber comunicar para envolver o consumidor, e há pouco isto foi referido. Não é possível de outra forma. Nós temos que saber falar com os consumidores, nós temos que saber descomplicar o que é. Atualmente, como é que nós podemos falar em comunidades de energia, instalação de painéis solares, em agregadores, em contadores inteligentes? Temos, de facto, consumidores que muitas vezes não conseguem perceber o porquê de terem uma leitura estimada, uma leitura real, e o que é isto, a leitura estimada, o que é a leitura real. Portanto, tudo isto são questões tão pequeninas, mas que têm um impacto direto na vida do consumidor. E, portanto, é importante que todas as pessoas que trabalham com os consumidores saibam comunicar, saibam desmistificar aquilo que há pouco se referia de pequenas dicas para mudar rotinas energeticamente eficientes. Isto é essencial para haver um primeiro passo, porque o consumidor sente-se motivado, se ele perceber que aquele pequeno passo teve um impacto direto na fatura, ele vai se sentir motivado para, se calhar, até ter interesse em ter outro tipo de comportamento. E isso também se faz através de uma metodologia que é o nudge, orientado para o consumidor, um nudge positivo, que é, no fundo, tentar encontrar aqui mecanismos e ferramentas de comunicação que possam implicar uma ação e um comportamento do consumidor. Depois, criar verdadeiros mecanismos e incentivos para os consumidores. Nós consideramos que os que existem a nível nacional não correspondem às verdadeiras necessidades dos consumidores, mas depois falaremos, se quiserem, sobre isto um bocadinho. Adequar a mensagem e a linguagem utilizada na regulação. Isto é muito importante por um motivo. Quando nós falamos em energia, para os consumidores, na sua generalidade, e nós, no fundo, estamos a falar de chegar a casa, ligar a luz. É um serviço público essencial, é um serviço fácil. Um consumidor não vai recorrer a um advogado para perceber o que é que está no regulamento da entidade reguladora dos serviços energéticos. Não vai. Portanto, a própria regulação, e isto já está a ser também trabalhado a nível europeu, tem que ser mais simplificada, tem que ser mais adequada àquilo que o consumidor percepciona. Muito importante também haver uma fiscalização de novas áreas associadas à transição energética, porque de facto isto tem sido um problema, principalmente no que diz respeito à oferta e ao fornecimento dos painéis solares. Isto é só uma sugestão meramente criativa, mas achámos que podia ser interessante que se fundassem comissões de utentes para a transição energética a nível local, ou seja, comunidades de consumidores, não que criassem comunidades energéticas, mas que pudessem participar e falar entre eles, porque há muitos consumidores muito interessados nesta transição energética, que conhecem, que já têm muita experiência, e eles podiam partilhar com os outros consumidores essa sua experiência, até ajudá-los. Isto já acontece a nível digital, mas se calhar se os próprios municípios tivessem este interesse em fundar estas comissões, podia ser interessante. Antes de terminarmos mesmo, e desculpem se me alonguei, mas este para mim também é outro aspecto super importante. Alterar o paradigma legal no que diz respeito à relação jurídica de consumo. Nós temos um conceito legal em que o consumidor é de 96, em que o consumidor é aquele que adquire um bem e um produto para uso pessoal. E ponto. Isto é a premissa. A partir daqui é desenvolvida uma regulação, uma legislação orientada para o consumidor, que é aquele que adquire um bem para uso pessoal. Mas o consumidor na transição energética, ele consome energia, ele produz energia, ele partilha energia, ele vende energia. Ele, no fundo, tem aqui um papel que vai muito para além da mera noção legal que, a meu ver, e no entendimento da DECO, já está ultrapassada neste setor e precisa efetivamente ser alterada para que, de facto, mais uma vez, as políticas públicas sejam orientadas para um desenvolvimento mais protetor do consumidor. Finalmente, nós consideramos que tanto a nível nacional como a nível local, há aqui algo que tem que ser mudado. E isto centra-se muito na questão de adoção de políticas que sejam multidisciplinares. Posso dizer-vos que, recentemente, todos nós sabemos, foi aprovado o pacote Mais Habitação, que tem uma ou duas referências à eficiência energética.
e depois temos a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética, que vem do Ministério completamente diferente. E depois ainda temos o PRR, que tem componentes de habitação e de energia que não se entrecruzam. Não há interligação entre estes setores. Isto não faz sentido. Porque um consumidor, quando chega à casa, tem um problema nas janelas, tem um problema no telhado e isso está relacionado com a eficiência energética. Ele liga à luz e isto está relacionado com a energia, efetivamente, e com as suas faturas. Mas ele também vai carregar o seu carro em sua casa. E vai ter problemas com o condomínio relativamente a isto, se a estrutura habitacional não estiver preparada para lhe dar essa oferta. Portanto, não faz sentido haver aqui políticas segmentadas e orientadas para determinados setores, quando a transição é energética obriga a que haja uma multidisciplinariedade de atuação dos vários setores. E isto começa, desde logo, e termina no poder local. Sem dúvida que a cidade do Porto, e eu sou do Porto, portanto, atuo a nível nacional, mas tenho muito orgulho de viver nesta cidade, é de facto uma referência a este nível, mas não há dúvidas nenhumas que só é possível, de facto, que haja esta transição energética se o consumidor vir nas autarquias um ponto específico onde possa ter esta informação multidisciplinar e intersectorial, e é isto que tem vindo a ser defendido pela União Europeia. A criação, não sei se já ouviram falar, das one-stop shops, que no fundo é só um sítio onde de facto o consumidor possa ter acesso a esta informação toda e de uma forma integrada. Não só ao contrato, não só às questões legais, não só às opções tarifárias ou opções contratuais, mas às questões técnicas, a quem é o melhor fornecedor, se aquele fornecedor está acreditado, se não está, tudo isto é importante que exista a nível local. E só é possível existir se de facto houver também a nível local uma intervenção que una, digamos assim, todos estes setores que fazem parte desta transição energética. Muito obrigada. Desculpem se me alonguei. Acho que aqui, vou dar isto aqui a alguém. Ai, desculpe. Por fim, chamaria Maria do Rosário Palha, portanto, integra atualmente o Programa de Sustentabilidade da Fundação Carlos Gulbenkian desde 2019, onde gera projetos relacionados com o envolvimento das pessoas na ação climática, eficiência hídrica e competências verdes, bem como projetos relacionados com a sustentabilidade interna da organização. Antes de chegar à Fundação, fez consultadoria e trabalhou 8 anos no BCSD Portugal, portanto no Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. É licenciada em Relações Internacionais e Ciência Política, com especialização de mestrado em Global Environmental Governance. Seja bem-vinda. Obrigada. Já caí aqui qualquer coisa. Olá, boa tarde. É um gosto enorme estar aqui. Exatamente. Obrigada. Eu, ao longo dos anos, tive o privilégio de já participar em vários projetos da Câmara Municipal do Porto, que tem feito um trabalho extraordinário de descarbonização e que eu não me canso de dizer que é absolutamente notável o que consegue fazer no que toca a reunir todos os stakeholders e todos os projetos que faz terem essa preocupação, e isso é absolutamente central para se conseguir uma transição justa, e por isso é um gosto enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu não vou falar só, ou especificamente, aliás, da transição energética, vou falar mais de transição justa, e ainda bem, porque não tinha mais nada, sinceramente, para acrescentar sobre isso. Eu vou dividir a apresentação em duas partes. Primeiro, contextualizando o que a Fundação Gulbenkian faz na área da sustentabilidade, porque a maior parte das pessoas, quando pensa na Gulbenkian, não pensa em sustentabilidade, pensa em artes ou em bolsas de estudo, e portanto acho importante fazer essa contextualização e depois dar alguns exemplos concretos de projetos que desenvolvemos ou que financiamos na área da transição justa. Começando pela missão da Fundação, essa missão é promover o desenvolvimento de pessoas e de organizações através da arte, da ciência, da educação e da beneficência para uma sociedade mais sustentável e equitativa. Ao longo dos últimos anos acelerámos muito o trabalho de sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade é essencialmente a área ambiental, que é aquela em que eu trabalho, e exemplos disso foram em 2019 o abandono do desinvestimento do desinvestimento em combustíveis fósseis com a venda da Partex, e ao mesmo tempo a criação do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, que é um prémio internacional no valor de 1 milhão de euros,
que distingue pessoas ou organizações com trabalho na área da adaptação ou da mitigação às alterações climáticas. Iniciámos este ano um novo ciclo estratégico. Nos próximos 5 anos são a sustentabilidade e a equidade que gerem a nossa atividade. É evidente que há hoje uma preocupação muito mais generalizada com as alterações climáticas, mas nós achamos que as respostas que existem ainda não aparecem ao ritmo nem à escala necessários, estão muitas vezes fragmentadas e nem sempre respeitam uma distribuição social adequada dos custos e dos benefícios associados à descarbonização da economia. E, portanto, é isto que procuramos fazer na Gulbenkian, mais especificamente através do programa Sustentabilidade, que é um programa de apoio a organizações sociais, essencialmente em Portugal e no Reino Unido, onde também temos uma delegação. E de apoio a organizações que fazem projetos que mobilizam pessoas a larga escala, sobretudo as pessoas mais afetadas pelas alterações climáticas. É isto que está na base da estratégia do nosso programa, que tem 4 eixos de ação. Envolver todas as pessoas na ação climática, mudar a narrativa, demonstrar os benefícios das soluções de transição justa e com base na natureza e liderar pelo exemplo. Envolver todas as pessoas na ação climática, referimos-nos basicamente à mobilização dos cidadãos ao nível local, colaborando com as organizações que podem fazer isso e, portanto, essencialmente poder local e organizações sem fins lucrativos. Mudar a narrativa. Aqui referimos-nos à necessidade que vemos e que já foi referida mais do que uma vez, em encontrar formas mais eficazes de comunicar estes temas, de forma a que as pessoas se envolvam verdadeiramente na ação climática. E isto, de um ponto de vista mais geral, por exemplo, há muitas notícias, por exemplo, muito alarmistas, que na verdade têm causado, ou por um lado, pessoas que desacreditam totalmente o que é dito porque é demasiado alarmista, ou por outro lado, a gerar o que já se chama de ansiedade climática entre os mais jovens. E depois, claro, de um ponto de vista mais prático, é preciso olhar para cada assunto, como na pobreza energética, e perceber, será que o termo pobreza funciona ou isso se afasta as pessoas? Ou devemos continuar a falar em eficiência energética ou falar na questão da qualidade do ar? E, portanto, queremos explorar mais isto. Depois de demonstrar os benefícios de soluções de transição justa e com base na natureza, é exatamente isto, investir em projetos de base natural que beneficiem as pessoas de forma mais equitativa, e depois de liderar pelo exemplo refere-se a incluirmos a sustentabilidade, a descarbonização da nossa própria atividade e portanto aí também temos várias atividades que não têm tanto a ver com a transição justa. Acreditamos que as pessoas estão no centro da mudança e que é das pessoas que parte o mandato social que permite a governos, a autarquias, até a empresas, assumir políticas e objetivos mais ambiciosos. Também nos preocupa o facto da descarbonização da economia poder gerar novas formas de pobreza ou agravar desigualdades que já existem, e ter as pessoas no centro da nossa estratégia ajuda-nos a não perder isso de vista e a desenvolver projetos que de facto olhem para as pessoas mais vulneráveis da sociedade. A neutralidade carbónica tem de ser alcançada com as pessoas, promovendo o bem-estar e nunca à custa das pessoas. Há desafios evidentes que têm de ser endereçados. A energia, se calhar, é o mais gritante, ou pelo menos aquele que se fala mais, é muito evidente, mas há também as questões ao nível do emprego e ao nível do financiamento, sem dúvida. Entrando então em alguns dos projetos que temos, um deles, claro, sobre a questão energética, é o Ponto de Transição, é um projeto de combate à pobreza energética que adota o tal modelo do One Stop Shop, promovendo uma resposta integrada e replicável de âmbito local.
O projeto piloto está a ser implementado no Distrito de Setúbal, em parceria com a Agência de Energia e Ambiente da Rábida, o SENSE, que é o Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade da Nova, e a RENAI, a Rede Nacional de Agências de Energia, em colaboração com as câmaras municipais de Setúbal, Palmela, Sesimbra e juntas de freguesia destes concelhos. Funciona, portanto, num espaço físico, é um antigo contentor marítimo que foi reaproveitado e muito bem decorado e que tem um perito da Agência de Energia local para dar informação às pessoas sobre conforto térmico, sobre redução das despesas de energia, o tipo de financiamentos que estão disponíveis, como preencher candidaturas para aceder a esses financiamentos. O espaço de atendimento é móvel, portanto pode ser deslocado dentro do município consoante as necessidades para desenvolver um trabalho dar uma resposta de proximidade e acho que cada tipo de projetos que há destes de resposta ao consumidor tem vantagens e desvantagens. Neste caso, a principal vantagem, sem dúvida, que é o facto de ser móvel, porque muitas vezes as pessoas resistem. É um tema que não conhecem bem e, portanto, nem têm curiosidade de saber, mas quando está ali, quando vamos pôr mesmo no bairro das pessoas que precisam, já há uma interação diferente e também ajuda a perceber quando os financiamentos estão adequados ao que as pessoas ou que determinados segmentos precisam ou não. Outro projeto que temos aliás, que financiámos e que terminou recentemente, é o Além Risco, um projeto da Science Retreats. Pretendeu reforçar a capacidade de adaptação das populações do Alentejo Central ao efeito das ondas de calor na saúde pública, através da plantação de 50.000 árvores em aglomerados urbanos. Participaram 13 municípios e muitos cidadãos na plantação destas 50.000 árvores, e foi mesmo este exercício de cidadania local que contribuiu para o sucesso, que mais contribuiu para o sucesso do projeto. Portanto, os cidadãos participaram na plantação de árvores em zonas públicas ou privadas, as árvores que foram oferecidas pelo projeto e escolhidas já pensando, quase todas autóctones, mas pensando nos novos cenários de alterações climáticas. Houve também um envolvimento muito engraçado das escolas. No Alentejo, as escolas não têm sombras, e portanto era um projeto muito engraçado para começar a falar aos alunos de alterações climáticas, do tipo de adaptação que portanto, no Alentejo vai ser necessário fazer, e ao mesmo tempo de como cada pessoa se pode envolver nas soluções. Um projeto muito giro. Temos outro projeto na área da água, o Gulbenkian Água. Acho que já é evidente. Desculpem. Que Portugal tem um desafio enorme de disponibilidade hídrica que é agravado pelas alterações climáticas, e o setor agrícola tem sido o mais afetado por isto. O setor agrícola em Portugal usa 75% da água, e isso deve-se à necessidade de regar para compensar a falta de chuva na estação mais quente do ano, que também é a mais seca. E tem sido muito difícil ao setor agrícola, continuar a sua atividade, garantir a produtividade das culturas nos cenários atuais de pouca disponibilidade hídrica. Portanto, quando decidimos trabalhar a água, decidimos que seria com o setor agrícola, e o que estamos a fazer é financiar projetos de demonstração no terreno de boas práticas do uso da água. Estes são alguns dos projetos que temos. Para já ficaria por aqui. Depois podemos falar nestes ou noutros projetos em Muito bem. mais detalhe. Se calhar quando iria convidar-vos a sentar aqui. Eu vou avançar com a primeira pergunta e depois passo, digamos, a palavra aqui à nossa audiência. Portanto, falamos aqui de consumidor vulnerável, portanto, o que é o consumidor vulnerável? E eu tinha aqui uma questão já pensada antes, que é quem é o universo de pessoas em Portugal, efetivamente, que cai dentro da caixinha da pobreza energética? Isto porquê? Isto porque há uns anos atrás também trabalhei num projeto que tocava neste tema, estava muito voltado para a questão da habitação social, e muitas vezes associa-se
pobreza energética, habitação social. Aliás, o caso que foi apresentado aqui pelo INEGI falava da SER, da Agro do Amial, não é? Portanto, o bairro da Agro do Amial, que é um bairro social. Mas, em boa verdade, quando estávamos a estudar isto, havia a percepção de que haviam pelo menos 3 fatores que podiam conduzir, digamos, a fenómenos de pobreza energética, em Portugal em particular, que tinha a ver com o preço da energia, que é muito mais elevado do que, enfim, em grande parte dos países da União Europeia. Um segundo fator tinha a ver também com a origem do nosso parque habitacional mais recente, portanto, o boom da construção dos anos 90, em que não havia a diretiva e, portanto, não havia grandes preocupações energéticas e, portanto, temos uma herança, enfim, pouco eficiente do ponto de vista energético, com pouca qualidade térmica no conforto dos edifícios. E depois há aqui também uma questão interessante e que volta a colar ali um bocadinho com a intervenção do INEGI, que tem a ver com a forma como nós, no passado, pelo menos, quando o clima não estava tão instável, não aproveitamos tão bem, digamos, o bom clima que tínhamos em Portugal para desenvolvermos uma arquitetura com tecnologias mais passivas do ponto de vista da eficiência energética que nos dessem mais conforto térmico. E, portanto, a questão é mesmo esta. Quem é que é este consumidor vulnerável? Quem é que é, digamos, quem são estas pessoas que são alvo da pobreza energética em Portugal? São apenas as pessoas, os bairros sociais? Já alguém se debruçou sobre quantificar? Eu diria que, ou seja, isso depois há muitas métricas que podemos usar, muitos indicadores, mas acho que basta olhar, ou seja, e isso é uma estatística que é recolhida, que é a percentagem de pessoas que consegue ter a casa confortavelmente quente no inverno e confortavelmente quente no verão. Ou, desculpem, confortavelmente fria no verão. E a verdade é que se nós olharmos, isto é uma estatística europeia e conseguimos ver a nível de Portugal, eu acho que mais de 40 e tal % em 2017 não conseguiam manter a casa confortavelmente quente no inverno, enquanto se formos para um país nórdico, por exemplo, temos para aí 10% ou nem isso da população e basta olhar por aí para percebermos que não são só os bairros sociais, ou seja, isto vai muito além disso. E isto, claro, é só a pergunta de estar confortavelmente quente, enquanto que se calhar nós fizemos alguns estudos em que os alunos de escolas levavam os sensores para casa e em que eles até diziam que sim, que estavam confortavelmente quente e tinham o quarto no inverno a 15 ou 16 graus. E por isso acho que há aqui, ou seja, se pensarmos só na resposta consegue manter a casa confortavelmente quente no inverno e já temos 40% das pessoas que dizem que não, e se ainda pensarmos que o que é confortavelmente quente ou que nós estamos dispostos a ter a casa bastante mais fria do que é o considerado aceitável, então vai muito além do que é o bairro social e eu acredito que tenham também essa ideia, mas vai muito além disso, sim. E está muito ligado com os fatores que disse, ou seja, a performance energética, o preço da energia, o saber como fazer. Acho que está tudo interligado, ou seja, o adicionar de fatores só vai aumentando o nível de vulnerabilidade das pessoas e a falta de acesso aos serviços energéticos. Sim. Eu tenho os números que tenho, também são assustadores, não são tão maus, mas pronto, é exatamente isso, é usar um conceito ligeiramente diferente, mas mesmo assim quase 2 milhões de portugueses não conseguem manter a casa quente no inverno, 3,7 milhões não conseguem ou têm a casa demasiado quente no verão, e depois ainda há 2,6 milhões de portugueses que vivem em casas com problemas de infiltração ou umidade. Portanto, não é de todo só os bairros sociais ou mais desfavorecidos, é grande parte da população, sem dúvida. Eu concordo em absoluto. Aliás, eu comecei por dizer que todos nós somos pobres energeticamente, mas já estou por toda a população nesse conceito. Eu acho que aqui a problemática está naquilo que há pouco também referi, ou seja, uma das questões que mais nos chocou nos questionários que nós fizemos é que, de facto, nós quando perguntávamos às pessoas como é que se aqueciam em suas casas, a maior parte das pessoas responderam-nos com cobertores. E sentiam-se perfeitamente confortáveis.
Não havia problemas nenhuns nisso. Mas isto só para A imagem dizer... que eu tenho, não é? Quer dizer, é nós em Portugal, nós vamos vestindo camadas de roupa no inverno, não é? Portanto, sentimos mais confortáveis. Em vez de ligarmos enfim, o aquecimento central, o que quer que seja, porque lá está, porque é caro. E a razão disso muitas vezes estava associada, lá está, ao facto de não terem, se calhar, capacidade económica para ter outro tipo de equipamentos que pudessem aquecer as suas habitações, mas também havia ali uma forte componente de um conforto que tinha. Nós também somos portugueses, adaptamos muito facilmente a todas as situações. Eu costumo dizer que de facto nós temos uma forte sentido de adaptação, mas de facto não conheciam outra realidade. Mesmo que tivessem essa capacidade, o que os olhos não veem, o coração não sente. E portanto, como não conhecem outra realidade, de facto também não a procuram. E daí nosso entendimento, esta questão do conceito de vulnerabilidade ser tão importante ser trabalhado, porque se nós só trabalharmos nesta vulnerabilidade económica dos bairros sociais, e que até reforço aqui, por exemplo, a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios vem excluir dos estándares mínimos de desempenho energético, ainda não está fechada, mas vem propor uma exclusão dos mínimos, dos estándares mínimos, a habitação social. Quer dizer, portanto, tudo isto é muito complicado. A nosso entendimento, deveria haver aqui uma avaliação daquilo que se considera outro tipo de vulnerabilidades e trabalhar regras e normas e legislação que possa cobrir também este outro tipo de vulnerabilidade. E daí que para mim me faça muito confusão a pobreza energética está sempre associada a uma noção de rendimento, sem dúvida. E, portanto, se assim é, ou seja, se estamos esperando aqui, digamos, um universo de população que se calhar é muito mais abrangente que aquele que nós imaginamos, que mudanças é que temos que operar então nas nossas políticas públicas, não é? Aos diferentes níveis, seja ao nível europeu, nacional e depois local, que eu acho que é o nível mais importante. Sim. Algumas pistas que nos possam fornecer? Sim, sem dúvida. Eu, antes de mais, isso é que é difícil, também do ponto de vista da legislação não é fácil, mas era muito importante, e aqui o Porto tem isso, que existissem pelouros específicos, por exemplo, para a habitação. Nem todos os municípios têm um pelouro autónomo da habitação. Isto era muito importante que existisse, porque depois, mesmo as atribuições que são dadas a cada variação, às vezes temos um vereador que é responsável por vários setores, onde se inclui a habitação, e a habitação é muito engraçado, está muito associada à ação social, que faz parte, não é? Em virtude da habitação social, faz todo sentido. Mas a habitação é muito mais do que isso, não é? É muito isso, e é muito preocupante, mas complementar com todas estas questões associadas também à eficiência energética e a todas as outras preocupações relacionadas com a habitação. Portanto, desde logo, do ponto de vista da política local, isto sem dúvida. Portanto, este seria a primeira abordagem. E depois, lá está, do ponto de vista das políticas públicas, haver aqui, como referi anteriormente, aqui uma multidisciplinaridade, sem dúvida, no desenvolvimento, pelo menos no trabalho que é feito do desenvolvimento regulatório, ou seja, por exemplo, há pouco falávamos das comunidades de energia. Nós temos alguma sensibilidade, ou seja, parece-nos que de facto há uma falha de comunicação entre estas entidades, por exemplo, a DGEG e a ERSE, ou a DGEG e o IRU. Por que não conversarem, não é? Por que não estarem todos sentados na mesma mesa? Temos um Conselho Nacional de Habitação. Porquê é que não está no Conselho Nacional de Habitação alguém que represente também esta parte da eficiência energética ou esta parte da energia? Tem que estar. E é isto, eu acho que é pôr, no fundo, todos os stakeholders a conversar. Portanto, problemas de governação. Sim, não só, mas esta questão, por exemplo, da DGEG, nós sabemos disto, é um problema que acontece. Provavelmente também não se sabe onde é que estão as responsabilidades, mas de facto há aqui esta articulação, de facto não é feita e tem que ser feita entre as instituições multissectoriais e também as infraestruturas e por aí em diante, para que de facto haja melhores políticas, em nosso entendimento. Muito bem. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que também, e é uma componente importante que vem muito da questão da identificação e monitorização, ou seja, se nós queremos realmente ajudar as pessoas, é preciso que o município saiba então quem são essas pessoas vulneráveis, onde é que estão ou de que forma é que as podemos ajudar, por causa daquilo que fomos falando, que se as soluções não são iguais para todos, é preciso saber bem quem são e ir acompanhando se a política pública está a funcionar ou não, de forma a adaptar e a conseguir que sejam cada vez mais eficazes. E isso acho que se faz muito a nível local, claro que é preciso uma identificação mais macro a nível nacional, mas depois é muito a nível local e regional que podemos fazer políticas adequadas ao contexto.
Nós, no projeto de Ponto de Transição, por acaso vamos começar a trabalhar num conjunto de recomendações para políticas públicas. Daqui a uns tempos já teria muito para dizer sobre isso. Neste momento ainda não, mas concordo absolutamente que não há soluções. De facto, temos segmentos, temos uma grande parte da população que é preciso apoiar nesta transição, portanto, uma grande parte da população que ainda precisa de consumir mais energia para ter mais conforto. Portanto, e depois, ao mesmo tempo, fazer esta transição e usar energia mais verde e mais eficiente é muito complicado, precisa de um grande apoio, mas são segmentos depois muito diferentes dentro deste conjunto que é muito alargado, e é muito importante que as políticas públicas de facto sejam direcionadas com soluções para segmentos diferentes. O que nós percebemos, a primeira coisa que percebemos no ponto de transição é que os financiamentos existentes e sobre os quais queríamos falar nas zonas do município de Setúbal, onde nos tínhamos instalado, eram totalmente desadequadas para aquela população e afinal não havia... Tivemos de mudar de sítio, na verdade, porque aquilo parecia que era pensado para aquela população, mas depois as pessoas não cumpriam os requisitos. E tivemos de ir para outro segmento. Portanto, é muito importante que as políticas públicas de facto pensem nas soluções que é preciso ter para diferentes grupos. Não sei se quer partilhar também o caso da Alfândega da Fé. Sim. Sim. Nós tivemos exatamente este problema. Existia, não sei se todos conhecem, mas existia um programa, agora está encerrado provisoriamente, julgo que vai ser alargado outra vez, o programa Vale Eficiência, e que no fundo era destinado a atribuir um voucher, um vale de 1.300 euros, julgo que depois subiu para 1.600 a todos os consumidores, para que depois pudessem utilizar esse vale para adotar medidas de mais energeticamente eficientes em suas casas. Só que este programa era direcionado a pessoas que eram proprietárias das habitações e ao mesmo tempo que fossem beneficiárias da tarifa social. Ora, isto é muito residual, pronto, do ponto de vista a nível nacional, não é? Só que, de facto, nós temos estas parcerias com os municípios, neste momento temos bastantes, o balcão está a ser instalado em alguns deles, nós temos uma parceria com o município de Alfândega da Fé, que é muito bonito, e que, na altura, nos disse que estava a funcionar lindamente em Alfândega da Fé, portanto, de facto, quer dizer, as pessoas reuniam esses requisitos, mas lá está, este é o problema, só a Alfândega da Fé que nos deu este feedback, porque até agora todas as pessoas que vêm ter connosco, o programa não tem só esse problema, o programa tem outro problema adicional, que é a questão da adesão voluntária dos fornecedores, e o que nós concluímos nesse programa também, e outra coisa que também temos vindo a falar, é que alguns fornecedores por exemplo, de equipamentos, até, mas de facto é aquilo que nós mais temos, que vinham, ou seja, aderiam ao programa voluntariamente, porque era um programa voluntário para os fornecedores, mas depois os consumidores tentavam contactar os fornecedores e eles não retribuíam o contacto, portanto não havia, era uma espécie de, ou seja, vou colocar-me aqui nesta lista para evidenciar que de facto eu sou um amigo do ambiente e do consumidor, mas de facto depois não havia o feedback, ou seja, não eram contactados diretamente, os consumidores tentavam abordar estes fornecedores e não tinham qualquer feedback. Isto também foi bastante difícil. Mas acrescentar um bocadinho, complementando aquilo que Inês disse, que a Sílvia disse, em particular, e a Rosário também, eu acho importantíssimo tudo aquilo que foi dito e até reforço que achávamos nós que deveria haver aqui, sabemos que é difícil, mesmo observatórios locais de acompanhamento e de monitorização de energética, criar-se mesmo este organismo. O Porto já tem um observatório local da habitação, ou do alojamento local, julgo eu, e isso tem funcionado, funciona bem, e se isto se replicasse noutros setores e noutras áreas, de facto, estes dados que nós hoje em dia tanto dizemos que não temos, porque não temos efetivamente, poderiam se calhar ser muito melhor alcançados se fossem trabalhados a nível local. Sim, o observatório que existe e de que falava há pouco é de nível europeu, não é? Portanto... Não, mas aqui em específico no Porto, eu julgo que na altura tinha sido falado em abrir mesmo um observatório do alojamento local, era turismo, não era da... Não, estou a falar da pobreza energética. Da pobreza energética, sim. Ou seja, são dados estatísticos que são recolhidos anualmente ou bianualmente, sim, e é a escala nacional, ou seja, nem sequer é à escala regional. Sim, é. Se calhar agora dava a oportunidade aqui a qualquer um de vocês para colocar uma questão. Posso continuar a fazê-las. Força. Leonardo Costa, da Católica. A pergunta é a seguinte, é a questão das escalas de atuação. Qual é a escala mais adequada para abordar os problemas que vocês estão a abordar?
porque assim dá uma sensação que nós temos o local municipal e temos poder político a esse nível, temos o nacional e no meio não temos nada. Ou temos as comunidades, temos agregações de municípios. É a única coisa que para já temos. Mas no fundo qual é que seria a escala adequada? E depois a outra parte é como é que vocês veem maneira de pôr o Estado Central a comunicar entre si. Porque não comunica, ou seja, isto está pior. Em 98 comunicava mais. Quando se terminou com a administração desconcentrada, e se concentrou tudo, todo o Estado muito na capital, os silos acentuaram-se, digamos. E depois há um problema também de capacitação dos próprios organismos. Eu não acho que haja treino de pôr os subsetores a falarem uns com os outros, mesmo dentro do próprio Ministério. Eu lembro que nas florestas foi preciso criar uma estrutura de missão para combinar a proteção civil com o ICFN, não é? O NF, peço desculpa, não é? Sim. O que significa mais Estado para coordenar o próprio Estado, que é uma coisa confusa. Portanto, no fundo qual é a escala adequada e como é que vem o que é que a gente tem que fazer no país, porque nos outros países a escala regional existe, em muitos dos países europeus. E já agora, que diferença é que isso faz? Ou não, em relação a nós, no fundo. Portanto, no fundo qual é a escala adequada para aconselhar consumidores, ou, as casas no Alentejo não devem ser iguais às de Trás-os-Montes, nem daqui do Noroeste. Pelo menos as vinhas não são. Há vinha biológica no Douro, não vai haver aqui no Minho, com todos os tratamentos que eles têm que meter, não é? Portanto, qual é a escala adequada, no fundo, não é? Para cada uma desses projetos. Depois alguém falou de distritos, que é uma coisa que também já não sei o que é. Existiram, mas já não há estatísticas sequer para distritos. É que é o caos. O que se passa no meio é um caos. Em termos de organização do Estado, é isso que eu estou a falar. Peço desculpa, eu ocupei tempo demais. Não peço desculpa nenhuma. É muito bom ouvir isso, porque no fundo isto desculpem, eu tomei a dianteira, mas claro. Quer dizer, na verdade, começando pela questão de como é que vamos o Estado a conversar, nós também queremos saber qual é essa solução. Acho que é possível, eu acho que é possível, acho que enquanto... Sim, acho que é possível, desde que haja de facto, se evidencie estas cada vez mais esta questão, ou seja, de facto nós cada vez mais, enquanto DEC, Organização de Defesa do Consumidor, somos contactados não só por consumidores, mas também por players, por pessoas, por comercializadores, por agregadores que querem participar em tudo isto e que querem que isto funcione. E isto também era alguma coisa que não se via há uns anos atrás. É um ponto de avanço. Enquanto que antigamente nós notávamos aqui um comportamento quase de desconfiança inicial de todos os operadores do mercado, nós agora temos algo que do meu ponto de vista, enquanto jurista da DECO, não vi há uns anos atrás. Vejo que, de facto, as pessoas querem mudar e querem criar essa oportunidade de mudança e todos estão a caminhar nesse sentido. É um win-win-win para todos, não é? E, portanto, eu acho que só por isso, e havendo movimentação de todos os players de mercado, seja desde o consumidor até ao regulador, a movimentarem-se a esse nível, acho que é possível chegarmos a essa solução de pôr o próprio Estado a conversar entre si. A nível de escalas, tenho mais dificuldade em dar essa resposta, confesso, porque de facto nós, da experiência que nós temos e dos projetos que implementamos, nós implementamos a nível nacional, mas a DECO funciona, tem vários gabinetes a nível nacional e inclusive na Madeira, e portanto, apesar de tudo, nós achamos que o projeto, por exemplo, os projetos STEP funcionam muito bem, mas de facto ele funciona de forma diferente em cada região, em cada cidade onde nós estamos, não é? E portanto nós temos essa dificuldade, tenho mesmo dificuldade em dar essa resposta porque não tenho a solução para lhe dar neste momento, pelo menos agora, tenho que se assumir. Na nossa experiência, a escala, enfim, primordial é municipal, mas curiosamente até a junta de freguesia é muito importante. Certo. Mas a nossa experiência é em Setúbal, portanto, com uma grande densidade populacional, as freguesias são muito diferentes. Evidentemente que se tivéssemos feito o projeto piloto no Alentejo, provavelmente seria muito diferente e aí sim faria sentido, se calhar, ter uma solução regional. Acho que o que tem de haver é alguma flexibilidade para ter esse tipo de ajuste consoante o local onde está a ser implementado o projeto. E depois acho que falta, se calhar, alguma
colaboração, nós vemos estes projetos todos diferentes e todas as câmaras, ou várias, felizmente, olhar para este tema e se calhar poder implementar-se o mesmo tipo de projeto, não era? Que, regionalmente, pelo menos, se não nacionalmente, e depois com a adaptação local necessária. Certo. Eu acho que vou dar assim... Da minha perspectiva, todas as escalas são importantes para diferente tipo de ações. Eu acho que é um bocadinho de encontro a esta, aqui à intervenção da Rosário. Ou seja, há aqui coisas que só podem ser feitas a nível nacional, até porque as competências estão a nível nacional, seja a nível de legislação, seja a nível até às vezes das estratégias mais macro, como é a estratégia da pobreza energética, enquanto há outras que são muito específicas do local, que pode ser, por exemplo, o desenvolvimento de incentivos específicos ou a sensibilização, o ensinar a população, comunicar com a população. Eu acho que isso é muito mais local e muito menos nacional. No que diz respeito à região, eu pelo menos ainda tenho alguma se calhar sou um bocadinho menos pessimista, ou seja, eu acho que ainda há alguma coisa feita a nível regional, pouco, mas nós temos, por exemplo, a nível de ordenamento de território, temos os programas regionais de ordenamento de território que servem um bocadinho para criar ali uma estratégia de âmbito territorial, muito com a base no território, a organização do território, mas que acaba por ser muito importante para estas questões, porque tem muita questão da infraestrutura, de transporte, da parte da habitação, e que acho que tem aqui uma componente importante que depois serve para os municípios então desenvolverem as suas estratégias. E além disso, há algum financiamento, não é? Que depois fica a cargo das CCDRNs e que se eles tiverem estes planos e estes programas bem definidos, poderão usar então para adequar os incentivos e para definir aqui um plano de ação mais adequado ao contexto da sua região, seja ela ao norte, seja o Alentejo. E supostamente, ou pelo menos pelo que eu percebi, agora vai ser obrigatório a publicação de um plano ou de um programa de mitigação, ou um plano climático regional, ou seja, nós temos o nacional, não é? Muitos municípios têm o seu, mas agora a nível regional também vai existir, e isso poderá ajudar aqui a juntar esforços de CIMs, de municípios e criar aqui esta coerência, porque o município muitas vezes, ou seja, a fronteira é aqui, mas depois há atividades que vão de um lado para o outro, e quando nós nos cingimos ao município, estamos aqui se calhar a fechar muitas oportunidades de sinergias de ação, e quando falamos a nível regional se calhar já estamos a cobrir mais essa... Mas, pronto. É a tradição portuguesa, quando devia ser ao contrário. Os planos de nível superior deviam anteceder os de nível inferior, como indicativos, não é? E tem outra especificidade, é que o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte nunca foi aprovado, não é? Portanto... Mas está agora a ser revisto. A ordem como eles são feitos, nós cozemos os planos municipais quase para fazer os regionais. É estranho isto, ou seja, nós não temos uma... Porque a lógica devia ser ao contrário, não é? Quanto mais alto o Estado, mais estratégico, não é? Quanto mais baixo, mais operacional. Eu penso que é isto. Certo. E depois eu tenho práticas, provavelmente os concelhos não vão ser os mesmos numa área metropolitana, que vão ser na baixa densidade da Alfândega da Fé. Certo, não é? claro. Quer dizer, nem a população é a mesma, nem as qualificações são as mesmas, nem nada. Nada é igual. Era só isso, peço desculpa, não quero ocupar mais. Não, quanto ao Estado... Não é melhor. Não. Mas em relação às regiões, há outro problema, que é, por exemplo, elas beneficiam do facto de terem programas regionais no âmbito dos fundos comunitários, e isto até parece que de repente conseguimos criar políticas específicas para resolver os problemas específicos das regiões e através deles depois os problemas específicos das cidades, de cada uma das localidades, mas em boa verdade existe depois um menu de soluções completamente tipificadas que até vêm, enfim, nem sequer é do Governo Central, até de um nível superior da Comissão Europeia, e nós temos que aplicar. E no caso, por exemplo, das questões da eficiência energética, vimos há uns anos atrás as dificuldades que era financiar investimentos em bairros de habitação social
tendo por base aquilo que a Comissão Europeia considera que são os critérios que devem ser utilizados num contexto sul da Europa que é muito diferente de um contexto norte da Europa, ou de centro da Europa. Aliás, e nós na própria consórcio identificamos isso, ou seja, os problemas que nós tínhamos, que identificávamos em Portugal como sendo pobreza energética, é completamente diferentes do que se identifica no Reino Unido. Não é? Quer dizer, e portanto, mas a Vital era a mesma. E a Vital é sempre a mesma. E isso é fundamental também mudar, mas é difícil. Por isso é que eu tenho... E só para complementar um bocadinho também e para voltar, para não se ficar sem resposta, aqui a questão da escala também me faz alguma confusão exatamente por isso, porque nós trabalhamos, por exemplo, com muitos municípios do Norte, não é? Da região Norte. E eles são verdadeiramente diferentes em tudo. Aquilo que acabou de dizer é muito verdade, até na arquitetura. As casas de Alfândega da Fé são bastante diferentes das de Lamego, por exemplo, e são relativamente próximas. E se calhar as necessidades até dos consumidores são realmente muito diferentes. Portanto, é difícil neste momento dizer-se qual é a solução mais adequada. Agora, que de facto... As juntas de freguesia, por exemplo, desempenham aqui um papel fundamental, mas depois também há outras questões, também mais indiretas, mas que deveriam ser muito mais próximas e muito mais ágeis neste âmbito, sem dúvida. Mas há muitas que já o são. Mas é preciso trabalhar um bocadinho mais a esse nível. Sim, exatamente. O que eu estou a perguntar é qual é a escala adequada para cada nível. Pois. O que é que cada um deveria fazer, não é? Pois. Peço uma equipa de futebol sem meio campo. E tudo ao ataque. Não é? É uma coisa... Boa metáfora. Acho que já temos tempo para mais uma pergunta, pelo menos, sim. Alguém se quer candidatar? Ou então posso fazer eu a pergunta de fecho, se não se importarem. Pronto. Não, temos ali um candidato, ok. Olá, boa tarde. Queria agradecer pela exposição, adorei, foi muito rica e criativa. No sentido de uma pessoa que trabalha com juventude, na percepção de vocês, como que vocês enxergam a juventude no combate à pobreza energética, né? Então, que medidas que a gente pode estar tomando como organizações juvenis, universidade, nesse sentido de promover conscientização, engajamento e até mesmo, né, maior sensibilização por parte das famílias e etc. Obrigada. Começamos agora de lá para cá. É isso. Eu acho que a juventude, acima de tudo, tem aqui um papel de... Eu acho que é mais fácil para nós explicar à juventude o que é a problemática e de que forma é que podem contribuir, e depois eles podem levar isso dentro do seu seio familiar, dentro dos seus contactos. Acaba por ser uma ponte importante para transmitir o que são boas práticas, como é que se pode resolver, até nestas questões, por exemplo, da digitalização, ir ao simulador, procurar o melhor comercializador. Se nós ensinarmos isso à juventude, a juventude depois pode ajudar os do seu círculo a fazer essas melhores escolhas. Ou seja, eu acho que vai um bocadinho como um intermediário para alcançar toda a comunidade nesse sentido. Acho que é um bocadinho por aí, não sei. Eu adoro trabalhar com associações de jovens nesta área, tenho uma energia, uma vontade que é completamente contagiante, portanto só por isso acho que já conseguiam se calhar chegar a muito mais pessoas do que outras organizações. Nunca pensei especificamente em desafiar nenhuma organização de jovens para a questão da transição energética, por isso não sei, mas fazemos, por exemplo, outro desafio muito importante na área da transição justa é a questão do emprego. De empregos que se vão perder nas indústrias mais poluentes, mas também de um modo geral, de repente é pedido a todos várias alterações, por exemplo, descarbonização de uma empresa, para acontecer verdadeiramente, toda a gente na empresa terá de participar, e não vai haver uma altura em que não chega a ter um departamento de sustentabilidade a fazer umas ações para essa descarbonização. Tem de ser toda a gente, independentemente da função, a fazer isso. E o que nós fizemos, a pensar nisso, foi desafiar uma associação de jovens, a Comunidade Lidera, a criar um programa de capacitação de jovens para jovens. Portanto, a associação é de jovens, mas a maior parte deles são jovens já trabalhadores,
nas mais diversas áreas, médicos, deputados, biólogos, mas todos eles interessados na ação climática, e então falarem de jovens com outros jovens nas universidades para mostrar exatamente que, independentemente do que uma pessoa faça profissionalmente, é muito importante que tenha essa visão e algum conhecimento sobre alterações climáticas, era especificamente sobre alterações climáticas. Logo no início, uma das perguntas que fazem nessas formações é se os jovens consideram que nas universidades já há conteúdos, independentemente do curso, sobre alterações climáticas, e a resposta é sempre não, e gostávamos de saber muito mais, e por isso, como medida de transição justa, tem um potencial enorme. Estas formações estão a correr muito bem. E vou ficar com essa ideia de pensar especificamente na transição energética também, como é que podemos fazer isso. Bem, nossa parte, eu adoro trabalhar com jovens, na verdade. Eu acho que, sem dúvida, eles são e têm sido, no desempenho que tenho com a DEC, e eu já vou partilhar também esta parte, pode ser importante, um fator de facto de mudança. Nós temos um projeto específico que já existe há vários anos, que é o DEC Jovem, e que já conta com a adesão de 3.000 e tal escolas a nível nacional. E o que nós fazemos é, de facto, ir às escolas e com as dos professores, porque há sempre um projeto anual, não é? E o projeto anual muitas vezes está orientado para questões relacionadas com a sustentabilidade, e a eficiência energética tem sido também muito pedida nos últimos tempos, e de facto nas escolas, principalmente nas escolas, há adesão por parte das, eu digo crianças porque ainda são mesmo muito, muito crianças. Estamos a falar às vezes de meninos e meninas de 6 anos, não é? 5, 6 anos, e vão até aos 17, e portanto nós fazemos esta articulação, desenvolvemos ações de formação, workshops, muito orientados para também esta parte da eficiência energética, e tem um impacto, é muito bom porque eles têm muita energia e muita vontade, e isso é sem dúvida importante. Por outro lado, também a DEC identificou recentemente que de facto os jovens têm que fazer parte de toda esta discussão. E então, mesmo a nível da Organização de Defesa do Consumidor, nós criamos um novo grupo consultivo, que é um DEC Changers, chamam-se assim, e são de facto alguns jovens já que saem, digamos, estão ainda a frequentar a faculdade, ou então estão a entrar agora no mercado de trabalho, e que na verdade acabam por ser um grupo, digamos assim, de debate e de alguma exposição de algumas matérias, e esta questão da transição energética, da eficiência energética, muito da mobilidade, tem sido algo que eles têm trabalhado, digamos assim, tanto entre eles como connosco enquanto colaboradores da DEC, e também para dar ideias para que possam vir a ser desenvolvidas junto também de jovens. E é esta questão de o trabalho destes jovens para jovens fora da DECO, eles ficam muito entusiasmados em fazer parte desta mudança, e portanto eu acho que sem dúvida é por aqui também um caminho, sem dúvida. Muito bem, então para fechar aqui o debate, uma pergunta final, que eu pediria assim uma resposta numa frase simples. Dificuldade, eu sei. Portanto, nós temos aqui 3 perspectivas, assim, uma perspectiva mais do consumidor, mais da sustentabilidade e mais da engenharia e investigação, portanto não sei muito bem como qualificar, mas numa frase, e portanto acho que cada uma de vocês mencionou já aqui o que é que poderia ser, digamos, fatores de sucesso para uma transição justa, seja ela energética ou não, está bem? Mas nas vossas perspectivas, qual é que é o fator-chave para alcançarmos, digamos, esta justiça na transição? Posso começar? Sim. Comunicação e confiança, sem dúvida, sem dúvida. Eu diria envolver as pessoas nas soluções, na construção das soluções. E para mim, se calhar muito por estar virada para o conhecimento e para a formação, acho que é o conhecimento por parte de toda a gente, ou seja, o saber o que está a fazer e como pode fazer. Muito bem. Damos por encerrada? Obrigado. Obrigada. Obrigada.